Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui ao nosso canal e vamos gravar mais um vídeo aqui do nosso treinamento. E você que já vem acompanhando, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, nosso canal, sabe que nós estamos desenvolvendo esses vídeos aqui, esse treinamento completo, que é um RP completo, pegando tudo aquilo de experiência que já colocamos em nosso canal. E no vídeo de hoje, vamos para o nosso próximo vídeo. É o seguinte, aqui no nosso site, se você vir aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui no nosso site, delfigov.com, RP completo, tem aquela documentação inicial que eu passei para você que está começando. Então, se você chegou agora nesse vídeo e não sabe do que se trata, vê os vídeos anteriores e faça essa parte aqui que ela é muito importante. E agora a gente vai dar mais um passo aqui no nosso projeto, que é a estruturação de algumas telas. Eu já preparei para a gente ganhar tempo, então vou explicar para vocês aqui como que a gente fez. A primeira delas que nós vamos fazer é o seguinte, deixa eu abrir aqui, é essa classe de conexão. Essa classe de conexão aqui nada mais é do que um projeto para gravar o arquivo INI, que é esse aqui, ó. Esse aqui que eu já deixei pronto aqui, mas vou mostrar para vocês aqui. Ele vem aqui na pasta raiz, então deixa eu pegar aqui compilados, olha aqui, ó. Esse aqui, configuração. Então esse arquivo aqui é importante para o processo inicial do projeto. Então você começou o projeto, abriu o seu sistema, tem que ter um local para você poder acessar os dados, beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Como é que faz isso daí? Deixa eu abrir aqui para vocês. O seguinte, então essa classe aqui, vamos criar ela. Como é que cria? Você vai vir aqui, ó, File, New, Unity. Pronto. Então aqui você já tem uma Unity, certo? Em branco. Aí você vai salvar. Então você clica lá, por exemplo, salvar. Aí você aponta lá para o seu projeto. Você vai colocar aqui na pasta comum, porque nós estamos com dois projetos, que é a parte lá do PDV e a parte aqui do seu sistema ERP mesmo. Então você vem aqui em comuns, clica aqui duas vezes. Eu criei uma palavra chamada classe. Então você clica e aqui coloca o nome. Eu coloquei dgov.delfigov.classe.conexão, que é a classezinha que vai gerar nossas conexões. Salvando, então você vai ter o projeto aqui. Agora é só codificar. Primeira coisa são os uses. Então eu já tenho os uses. Eu vou explicar só a estrutura aqui inicial. Depois eu vou voltar lá para a classe mesmo certinha e vamos continuar. Então a primeira coisa, vamos supor, os uses. Então você vai, vou copiar aqui. Eu vou vir aqui, colei. Pronto, os uses são esses aí que eu preciso. Então você faça também aí no seu. Agora você vai definir sua classe. Então você coloca lá type. Aí você vai colocar o nome da classe. Então ter conexão igual class. Dá enter, ele já vai gerar ali aquela estrutura base. Aí lógico você vai colocar a parte de visibilidade. Então, por exemplo, private, public e o que você precisar. Então, basicamente seria isso daí, certo? Com essa estrutura em mãos, você vai implementar os métodos e as properties que você precisa. Então, eu vou fechar isso daqui. Isso aqui era só para mim poder exemplificar. E vou abrir. Aqui eu já fiz, para a gente não perder tanto tempo. E vou explicar o que foi feito nela. Então, beleza. Basicamente, depois de você salvar o seu aí, você vai fazer o seguinte. Vamos por parte. Deixa eu abrir novamente aqui, que eu acho que vai confundir alguma galera aí. Então, vou só voltar aqui o ponto que estava. Beleza, está aqui. Então, vamos lá. Type, ter conexão, class. Beleza. Então, a sua está assim, né? Agora, é o seguinte. Eu preciso dessa parte aqui, ó. Eu vou declarar as properties que eu necessito. Então, o que acontece? Aqui no público. Para eu declarar as properties, eu preciso, por exemplo, de um caminho. O caminho é esse arquivo aqui, ó. Por exemplo, olha aqui. Esse caminho aqui do database. Pode ser o caminho do database ou o caminho da aplicação, tanto faz. Então, aqui nesse caso aqui, eu coloquei o caminho da aplicação. Então, eu preciso de um caminho da aplicação, eu preciso de um arquivo INI, eu preciso do banco de dados, eu preciso do protocolo. Tudo isso daqui são informações que a conexão necessita, certo? Então, declara essas properties aí no seu. Como é que você faz? Observe que ela tem tanto aqui ó, no público, quanto aqui no private, beleza? Então, é só você colocar isso aqui. Ó. Por exemplo, você coloca lá private, public, coloca prop F. Quando você dá tab, ele já vai aparecer ali. Aí o primeiro é o quê? F caminho, do tipo string. Enter, ele já coloca aqui no private, certo? Então é isso aí que eu fiz. F caminho in, né? Então vamos colocar o mesmo nome para a gente poder
fazer certinho. Eu vou fazer só alguns, aí você faz os demais. Então, prop f caminho in. Beleza. Observe que acabei esquecendo de colocar o tipo, né? Então vamos lá mais uma vez. Deixa eu apagar aqui. Acabei de esquecendo de colocar o tipo string. Prop f, esse cara do tipo string. Beleza, agora sim ficou correto. Bacana. Observe que o meu, eu não coloquei essa parte da escrita. Exatamente por isso que eu quis mostrar para vocês aqui. Ó. Então, como eu vou modificar as properties dentro da própria classe, não tem necessidade de eu ter essa parte escrita aqui para eu poder modificar de fora. Então, eu simplesmente apaguei essa parte aqui. Ó. Então, eu apaguei e deixei desse jeito. É o que vocês vão fazer aqui. Ó. Então, o que acontece? Você vai repetir esse procedimento para todos e ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar todos eles desse jeito. Bacana? Aqui eu simplesmente vou apertar Tab aqui para ele se organizar. Bacana, ele está dando erro aqui porque não tem aqui no Private. Então, quando você fizer tudinho, ele vai ficar organizadozinho assim igual o meu. Ó. Tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, Ctrl V. Olha lá que observa que ele vai parar de dar erro agora. Bacana. Então você já declarou, definiu o que você precisa. Agora nós iremos para os métodos. Agora eu não vou fazer do mesmo jeito mais, eu vou só explicar aqui nesse, aí você já tem condição. Bacana. Eu coloquei aqui 4 métodos. Um construto, um destruto, uma procedure para gravar o arquivo ini, então eu coloquei put arquivo ini, e uma function para recuperar a conexão. Basicamente esses 4 aí é o que eu preciso. Bacana. Antes da gente continuar, eu também criei uma constante aqui. Ó. Então vamos ver como é que ficaria. Essa constante é para eu colocar o nome, para não ficar repetindo em todos. Fica abaixo desse último aqui. Então a gente vem aqui, ó. Olha aqui. Então eu só coloca a constante aqui, ó. Beleza. Para ser esse nomezinho aqui, ó. Configuração.in. Então essa constante é o nome que eu vou querer para ficar. E agora? Agora vamos declarar o que a gente precisa. A declaração dos métodos, se você observar, é sempre acima aqui das palavrinhas propest. Beleza? Então você vai pegar aqui ó, e declara. Vou declarar todos eles aqui. Ó. Ctrl C, vou vir aqui e seria aqui em cima. Na verdade, não tem bem essa regrinha de sempre acima, tá, galera? Você pode declarar ele aqui, ele vai funcionar bacana. Beleza. E agora, Ctrl Shift C, ele vai gerar as implementações. Observe que ele parou de dar erro. O construto nada mais é do que o seguinte: se você tiver necessidade, eu coloquei aqui, porque às vezes você vai ter uma necessidade de no construto passar alguma informação. Então já deixei prontinha para você não ter dúvida. Então bacana. Observe que o construto aqui, ele vai ter simplesmente um inheritance create. Bacana? Então faça aí no seu também. Aqui no destruto, eu não coloquei nada, mas se você precisar, já vai ter prontinho aí. Bacana? A procedure put arquivo ini, gravar arquivo ini, ela tem o seguinte, aí ela tem uma implementação, que eu vou explicar agora. Então, vou passar bem devagar para você poder entender. Não tem necessidade de eu fazer nessa classezinha aqui mais. Bacana? Então, vamos lá. Eu declarei uma variável f caminho e fiz a extração do caminho. Tá bom? Então, aqui, eu peguei lá a pasta raiz do sistema, mais o nome do arquivo que eu declarei lá em cima na constante. E aqui é só verificação, não tem segredo algum. Se não existe, então ele vai fazer o quê? Se não existe o arquivo, ele vai ter que criar aquele arquivo. Então, esse put arquivo ini, eu vou chamar ele porque ele vai verificar. Não existe? Então cria. Bacana? Para eu não precisar ir lá criar manual. Então, aqui, basicamente, eu instancio o caminho, para eu ter nessa f_ini_file o caminho, e aqui eu vou passando, por exemplo, f_ini_file.writeString conexão, conexão é o nome que eu quero que fique aqui, ó, essa palavra aqui, beleza? E aqui, aí aqui eu vou colocar depois o segundo parâmetro, são esses atributos aqui, database, então ele vai começar assim, e eu coloquei um nome padrão, seu database, aí você substitui, eu simplesmente substituí. Na primeira vez que você abre, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, não, assim. Exemplo, desse tipo aqui. Isso aqui não tem. Ele vai ficar desse tipo aí. Para você poder saber que aí é o lugar de você colocar seu banco de dados. Então você vai lá, eu já coloquei aqui o caminho no meu banco de dados, beleza? Isso eu coloquei manual. A gente também pode implementar uma função para poder gravar isso daí.
E agora? Fui colocando o que eu precisava. Eu preciso do protocolo, eu preciso do server, da porta. Eu coloquei 3050 porque, por padrão, quando instalo o Firebird, ele fica 3050. Seu usuário, sua senha. É lógico que eu coloquei a palavra seu usuário. Você já poderia colocar sysdba e master key. Mas eu coloquei assim para você ter certeza do que é. Aí aqui o meu, eu vim aqui e modifiquei. Beleza? E depois você lê. Então é interessante que você já lê em seguida. Poderia continuar aqui lendo. Ó. Eu quis colocar separado para você poder compreender. Então eu finalizei, depois eu criei de novo, tornei finalizar. Bacana. Então aqui, se não tiver, ele já vai criar. Perfeito. E agora? Agora eu tenho, aqui eu já foi a função do put, né, para gravar. Olha aqui, ó. É bem aqui, então ela pertence daqui até aqui. Faça exatamente desse jeito que vai funcionar. Perfeito. E agora? Agora eu tenho a função getConfigConnection, que é essa aqui, ó. Ela é uma function, por quê? Deixa eu explicar para vocês aqui o seguinte. Uma procedure é um procedimento e uma function também é um procedimento. Só que a function a gente chama de função, né? Ela tem um retorno. Na função eu consigo retornar um tipo. E aqui eu retornei um tipo tfdConnect. Por quê? Porque quando eu criar a minha conexão, eu passo por parâmetro a conexão, o fdcon, lá da minha provider, e automaticamente ele retorna ela preenchida. Por isso que fica interessante. Então vamos lá, ver como é que foi a declaração e a implementação dela. Na function, eu já retornei aqui, ó. Retorno o mesmo objeto tfdConnect, eu já retornei, e aqui é um try finally, para você poder gerar uma exceção caso você queira. Eu só troquei o nome de finale para except, beleza? Para você saber, ó, é só fazer isso aqui, ó. Se você colocar try e dar tab, ele já vai criar um try finale, né, que é o try finale. E se você colocar assim, ó, try ele já cria um try except, já bem organizadinho. São um macetezinho que você utiliza aí no dia a dia. Beleza, então aqui eu criei um try except, porque se der algum erro, eu quero que levante uma exceção para eu capturar depois e mostrar para o usuário. Então vamos lá. Aqui eu retornei o fdcon por padrão, e aí eu fui fazendo a mesma coisa. Instanciei, criei aqui o arquivo ini, peguei o caminho, verifiquei se não existe, cria. Caso existe, então eu leio, porque aqui eu já criei. Então beleza, aquele put connection lá poderia ser bem aqui, ó. Eu posso colocar ele bem aqui nesse lugar. Por exemplo, poderia colocar assim, ó, put arquivo ini. Fica até melhor. Até vou fazer isso agora. Pronto, já fiz. Por quê? Porque eu já tenho a funçãozinha lá, não tinha necessidade de colocar ela de novo aqui, ó. Olha aqui. Aqui ele está gravando a mesma coisa, então vou colocar logo ela. Put. Pronto, coloquei. Eu já tinha feito, né? Mas agora que eu estou fazendo com vocês, eu percebi. Então, beleza. Ele só vai criar se não existir. Caso exista, ele já lê. Beleza, então agora ele vai ler aqui, ó. E esse arquivinho aqui também não tem necessidade, porque se você observar aqui, ó, o que acontece aqui nesse cara? Ele cria e em seguida lê, certo? Só que se ele já existir, ele passa direto. Então é por isso que a gente vai deixar lá essa parte da leitura, porque aqui ele vai criar só se não existir. Estão conseguindo compreender? Se existir, ele vai passar direto. E aí vem para cá. Então vamos deixar aqui para ele ler, porque senão ele vai vir com as variáveis desorganizadas. Então agora ele vai fazer o seguinte, ele vai ler aqui, ó. Ler é ler cada informação que está aqui. Ler e passou para o componente da conexão que eu passei por parâmetro. Então ele pegou lá o database e atribuiu para cá, passou tudinho. Eu poderia passar direto aqui, ó, se eu quisesse assim, ó. Ctrl C e colocar aqui, ó. Tá? Mas ficaria muito ruim da gente estar lendo. Então por isso que eu passei para as variáveis primeiro e depois eu passei aqui para a propriedade. Então beleza, fui passando uma a uma e pronto. Então, finalizamos a parte aqui da conexão. Bem tranquila mesmo, não tem muito segredo não. Só você observar, vou até pausar aqui certinho. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar ela. Bem aqui, deixa eu dar um Enter, Delete. Olha aqui, ó. Pronto, então assim, a parte é essa aqui. É só você enquadrar, fez, tá tudo certo. E agora? Agora é o seguinte, agora eu posso vir aqui, ó. Eu já criei aqui, mas vou mostrar para vocês como é que faz. Criar um data model mesmo, que eu chamei aqui de provider conexão. É isso aqui, ó. File new, data model. Criei isso daqui. Salvo o data model, eu coloquei lá. Como ele eu vou colocar ele aqui
comum, porque ele vai ser comum para os dois projetos. Então, eu vim aqui em Provider, conexão, criei lá o nome provider.conexão, tudo mais, certo? Salvei. Com ele salvo, eu joguei um componente, ó, fd com, joguei um componente, ele está só renomeado, só porque eu tirei o 1, né? Então, vou colocar igualzinho. Ó, fd com. Aí eu coloquei o que mais? Eu coloquei o driver link e um ID cursor. Basicamente isso daí. Então, vamos lá. Driver. Então, aqui, ó. FB driver link. Aí eu só tirei esse nome aqui, ó. Beleza, tirei esse nome. E aí eu coloquei também um cursor. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Pronto, então agora eu já tenho isso daqui. E o que que foi feito aqui de interessante? Eu fiz o use, então basicamente Alt F11, peguei minha classe de conexão, olha lá, ó. Ok, então já tenho o use dela, certo? Aqui eu vim na minha conexão, eu só gosto de modificar isso daqui, ó. Na conexão, você vem aqui, cadê a conexão? Essa aqui, na conexão, então você vem aqui nessa opção, ó. Não, aqui não, aqui. Deixa eu ver aqui. Bem aqui, ó. Connection Storage Use. Então você abre e desmarca essas duas opções. Eu sempre faço isso nas minhas conexões. Para quando você abrir o data model, ele não ficar tentando conectar lá no banco de dados. Beleza. Então tá aqui. Observe que eu não coloquei nada aqui dentro. Não precisa por enquanto, tá bom? Olha aqui, ó. Observe aqui que não tem nada conectado aqui. Bacana. E agora você vai vir aqui, ó. Tem gente, antigamente eu trabalhava assim, depois eu mudei. E eu ainda vejo muitas pessoas aí na internet e em projeto que eu já mexi, também assim. Então, por exemplo, aonde que eu instancio a conexão? Eu, particularmente hoje, utilizo aqui, ó, no Before Connect, certo? Por quê? Porque se você colocar no create disso daqui, toda vez que criar, ele vai executar aquela conexão. E isso tem um custo e tudo mais. Então, se você colocar no Before Connect, ele vai conectar somente na hora que for necessário, quando você requisitar. Então, isso aí também ganha uma performance melhor. Então, a gente vai colocar aqui, ó, no Before Connect. Beleza. Para isso, você já fez o use. Então, você vai criar aqui, ó, igualzinho eu fiz. Olha aqui, ó. Before Connect, é só criar uma estruturinha de conexão. Por exemplo, L conexão do tipo T conexão, que é a sua classe. L conexão, criou. Agora você vai acessar o método, olha lá, L connection, do tipo, aí você pega lá o get e passa a conexão. Ele já vai retornar ela carregadinha, porque lá ele já retorna um TFD connect. Então, basicamente, somente isso daí. E agora? Agora já está pronto. O nosso projeto já está funcionando perfeitamente. Se eu, por exemplo, executar o sistema, como é que eu faço para funcionar? Olha aqui, ó. Quando eu aperto Ctrl Shift F11, eu tenho aqui os meus forms, não tenho nada criando aqui. Vou colocar para vocês verem. Vou pegar o Provide Connect e passar para cá. Porque ele não está instanciando quando o projeto inicia. Eu já expliquei isso aí para vocês. Salvei. Perfeito. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, só para fins didáticos, no Provide Connect, só para fins didáticos, isso aqui. Vou clicar duas vezes aqui no Create e vou colocar fd connect.connected true. Pronto, só para vocês poderem ver funcionando. Então agora eu vou pegar aqui, vou vir aqui na pasta e vou renomear esse arquivo. Renomeei. Quando eu executar o sistema, ele vai funcionar. Então vou executar o sistema aqui. E vou fazer o seguinte, vou executar, executei. Ó, ele já funcionou, só que ele não vai dar certo aqui porque a gente não tem as propriedades lá. Deixa eu ver, drive name, beleza, ok. Mas ele já criou o arquivo. Então vamos dar Alt F4. Vou voltar aqui. Cadê lá na pasta? Compilados. Olha lá, ó, o arquivinho criado. Então, esse arquivinho aqui foi criado. Vamos ver aqui. Olha lá, ó, todas as informações aqui dentro. Só que ele acabou não dando certo. Não sei por qual motivo de colocar. Deixa eu ver aqui. Foi até bom dar esse aí mesmo para a gente poder ver. Então, observe, eu já sei o que que foi. A gente apagou aquela partezinha lá e colocou o put. Não sei se vocês lembram. Aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui na classe conexão. Aqui, ó. Verifica se o arquivo existe. No get connect, lembra disso? E colocamos
só a palavrinha put, mas por algum motivo ele não deu certo. Então eu vou voltar ao que estava antes e depois eu vou verificar por quê e explicar para vocês. Então eu vou colocar aqui novamente, igualzinho era, que assim eu já tinha certeza que ele ia funcionar. Bacana. E aí vamos apagar e fazer o teste novamente. Vou pegar aqui, vou deletar isso daqui, ó. Deletei. E agora vamos executar. Então vou pegar aqui e vou executar. Agora ele funcionou. Então observe que tem que ver certinho aquela função lá. Coloca aí nos comentários se você viu. Aqui eu estou gravando ao vivo, não consegui ver. Mas de qualquer maneira, tá certinho aí. Beleza, então olha aqui, ó. Funcionou por quê? Porque agora eu vou sair. Deixa eu só. Volta igual estava antes, né? Deixa desse tipo aqui. Em vez daquele put, coloca certinho assim. Mas se a gente vir aqui agora, ó, compilado, olha lá, ó, tá com as propriedades certinho aqui. Somente essa parte aqui que não veio, porque a gente tem que colocar, né? Usuário, tudo bonitinho, veio bacana. Então, perfeito. Então, com isso a gente já viu que funciona. Então, vou voltar aqui para o meu original. Bacana. E vou vir aqui no projeto. A gente já viu que funciona, então vou vir aqui no meu na meu provider conexão e vou apagar isso aqui não precisa. Eu coloquei só para mostrar para vocês que vai funcionar. E vou apertar Ctrl Shift F11 e vou retirar aqui do meus form. Eu não quero que a conexão instancie quando o projeto começar, somente na hora que eu tiver necessidade. Beleza? Então, basicamente foi isso daí. Esse vídeo mostrei essa parte da conexão aqui. Vamos aproveitar o vídeo também e vamos fazer uma segunda parte para a gente poder ganhar, seguir o nosso cronograma. Agora é o seguinte, aqui dentro ó, eu tenho essa tela, base tela. Essa tela é bem simples de ser feita e vamos fazer nesse projeto também, nesse vídeo, para você poder deixar o projeto nesse nível aqui. Essa tela vai ser a tela que a gente vai herdar para todas as telas do tipo modal. Então, como é que a gente faz isso? Essa aqui eu só vou explicar. Eu herdei da view base, então basicamente você vai lá, File, New, Order e coloca aqui, ó, base. Aí você vem aqui e pegou da view base. Ok, então já criou uma telinha aqui base. Você salvou aqui na raiz do projeto, comum, porque vai ser comum para todos. As bases sempre são comuns. Então você vai vir aqui view, base, coloquei lá degov.view.base.tela.modal para eu saber o que significa. Salvei. Quando eu salvei, ele criou desse tipo aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz, isso aqui, ó. F11, eu venho aqui nas bordas, né? Borda e retirei as bordas do formulário. Então a primeira coisa foi isso. E agora? Agora eu coloquei um formulário no topo. Olha lá o topo e vou colocar aqui um formulário lá e coloquei uma altura de 35, que é a altura do título que eu vou querer. Bacana. Coloquei aqui, ó, um painelzinho alinhado a left de largura e altura 35. Então observe aqui 35, certo? Beleza. Igualzinho nós fizemos com isso daqui, ó. Aí o que eu fiz? Aí eu coloquei duas imagens. Ó, coloquei uma imagem alinhada ao cliente e aqui, ó, e centralizada, beleza? Chamei de logo amarela e uma logo branca. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui. Ele não tá querendo deixar, mas deixa eu ver aqui, Ctrl. Beleza, olha lá, uma amarelinha. E agora eu tenho aqui uma branquinha. Então a branca vai ficar aparecendo, quando eu colocar o mouse ela soma e pega a amarelinha. Isso aí também a gente já viu como é que faz lá no usuário. Mas recapitulando, aqui ó, coloquei o mouse em cima da branca, venho aqui nos eventos, com o mouse Enter, ao colocar em cima da branca, ele vai fazer com que a branca fique visível false e mostra a amarelinha. Perfeito. E aí, quando eu colocar o mouse em cima da amarela, olha aqui, ó, ele vai sumir, ele vai mostrar a branca e sumir a amarelinha. Basicamente, isso daí. Perfeito. E o que mais eu fiz nesse formulário? Eu coloquei um título, um label, alinhei ele aqui, olha como é que ele está alinhado ao client, para ele ocupar tudo isso daqui. Coloquei essa parte aqui, ó, layout to center, para ele ficar, porque ele, por padrão ele vem assim, ó. Aí fica desorganizado, então eu coloquei no centro aqui, ele ficou bem alinhadinho. Perfeito. Coloquei um painelzinho aqui chamado fechar. A largura do painel é 110 e coloquei aqui um label fechar. Beleza? Basicamente isso daí. E também troquei aqui o cursor
para pegar essa mãozinha aqui, ó. Perfeito? Bacana. Nela, eu coloquei aqui selfie.close. Para quê? Para fechar os formulários quando eu quiser. E coloquei um painel aqui embaixo, que é a cópia desse aqui, ó. Clica nesse aqui, Ctrl C, vim aqui dentro, olha aqui, ó. Ctrl V, já vai ficar aqui embaixo, que é o painelzinho do rodapé, ele vai seguir o mesmo raciocínio. Basicamente, nossa tela está pronta. E detalhe, pessoal, todas as telas do sistema, eu sempre mantenho isso daqui, ó. Largura 1024 e altura 768. Por que eu faço isso? Porque o meu monitor aqui que eu estou gravando é grande. Então, se vocês observarem, olha o tamanho do espaço que sobra aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, tirar isso daqui, ó. Olha aqui. Basicamente, pode estar sobrando outra tela aqui do lado. Beleza? Mas o que acontece? Não é a realidade de todo cliente. Então, seu sistema tem que ter, no mínimo, essa proporção para você ter noção. Se você deixar isso aí grande, você pode correr o risco de colocar os componentes de uma maneira que não apareça lá nos clientes. Então, você já codifica nesse tamanho. Por quê? Porque aí você não vai incorrer nesse problema. Bacana? Então, basicamente foi isso daqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas faz parte. Mas não ficou nem tão longo assim, porque geralmente a gente grava vídeo de 40 minutos e tudo mais. Esse aqui agora que está com 26 minutos. Então, a gente conseguiu mostrar aqui a classe de conexão. Essa classe de conexão vai servir para qualquer sistema seu. Criamos a provider aqui para a gente poder herdar depois e fazer tudo certinho. E criamos também a nossa view aqui base que a gente vai utilizar. Vai ter mais view? Vai. Essa view aqui vai ser só para as telas que for modal, que for aparecer sem ser nas abinhas. Tá beleza? Pode ser uma consulta, pode ser um cadastro rápido, pode ser uma telinha pequena, vai ser basicamente isso aí. Então, era isso para o vídeo de hoje. Ficam com Deus. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral aí para nós, divulga nossos vídeos para outras pessoas e aguardo você no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.